Graça e paz ao teu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma conexão de estudos aqui da nossa igreja, da Igreja Harã. Eu quero convidar você a pegar esse linkzinho do YouTube por onde você está nos assistindo e disparar para o máximo de pessoas que você puder. Dispara para a família, para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe, para o primo, para o tio, para a tia. Vai disparando esse linkzinho para que mais pessoas possam participar desse momento, porque hoje, gente, o nosso assunto é bom demais, tá? O nosso assunto é muito bom, tem muita coisa interessante que nós discutiremos hoje, tem muita coisa legal a ser produzida aqui, tem muitos conceitos importantes para a vida da igreja a serem compreendidos e debatidos nessa mesa, nesse lugar de mesa, e é justamente isso que nós fazemos aqui. Esse ambiente aqui é um lugar de mesa, é um lugar onde nós estamos reunidos para conversar a respeito de um assunto que seja edificante para a vida da igreja. E não tão distante disso, nós estamos justamente num tema, numa série voltada para artefatos, para temas que englobam o assunto igreja local. Então nós temos, já faz um tempo, abordado assuntos que sejam do interesse da vida da igreja local. Na última conexão de estudos, por exemplo, nós começamos a falar sobre os elementos do culto, os elementos da liturgia. Nós falamos sobre a pregação e a importância dela nas reuniões da igreja. E hoje, para dar continuidade a esse assunto, o nosso tema, dentro da série Igreja Local, é o louvor, o momento de louvor. Esse momento que, dentro da igreja, muita gente gosta. É a parte que atrai tantas pessoas, muitas vezes, para conhecer a presença de Deus, para conhecer esse lugar onde nós estamos, professando a nossa fé, a musicalidade, a arte como um todo, induzindo e educando corações, ensinando pessoas a glorificar a Deus. Isso é louvor, e nós vamos discutir, o que é o louvor como um todo e como ele se aplica na vida da igreja local, também, na vida da igreja universal. Então vai disparando esse link enquanto você vai compartilhando essa nossa conversa, essa nossa live. Eu quero te convidar a ir lá no nosso Instagram. Aproveita que você está aí com o seu celularzinho na mão, vai lá no nosso Instagram, @HarãIgreja, e se você puder, meu irmão, deixa o seu follow lá, deixa o seu follow para nos ajudar a alcançar mais pessoas, para também estar por dentro daquilo que nós estamos produzindo, daquilo que há de acontecer na nossa igreja, dos próximos eventos, sejam eles por aqui, como a conexão de estudos, sejam eles presenciais, como as nossas conexões da família, que acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã, presencialmente. Agora, as nossas conexões da família, os nossos famosos cultos de domingo, acontecem pela manhã, aqui na nossa igreja local, acontece às 9h30 da manhã, tem sido um tempo muito legal, começar o dia com as famílias, começar o dia na presença do Senhor, o primeiro dia da semana na presença de Deus, tem sido um prazer imenso compartilhar desse momento com a família Harã. Vem conhecer a gente, tá passando por aqui, vem visitar. É de Lages, vem fazer parte disso, tá bom? Você é nosso convidado. O tema, o louvor, e para isso eu trouxe meus dois capatazes aí, meus dois parceiros, cara, Mateusão e Vinícius. Mateus, fica à vontade para trazer sua saudação pro pessoal, depois o Vinão aí. Oi, pessoal. Tema bem legal hoje. Afinal de contas, não tem nada como cantar, né? Cantar é muito bom. E eu espero que a gente possa ter um bom tempo e que seja proveitoso para todo mundo. Tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Estou muito feliz aqui. Sempre muito bom poder falar sobre o louvor. Como o Matheus falou, não tem nada como cantar. Eu e o Matheus, a gente faz parte do louvor também, né? A gente sempre ajudou. Isso também é intrínseco no nosso coração, por isso que é um tema que a gente fica tão feliz em compartilhar. Então, espero que você esteja com o coração bem aberto para entender também sobre o louvor a partir da palavra do Senhor, tá bom? Amém, pessoal. Show de bola. Obrigado por estarem mais uma vez aqui, né? Sejam também bem-vindos. Gente, é justamente por essa conexão com o pessoal que está em outra cidade, que serve em outras igrejas, que a nossa conexão de estudo acontece por esse ambiente digital, tá bom? Então, vai pegar o seu café, o seu chá, e não deixa de fazer parte disso, não deixa de trazer a família inteira para o sofazão, ligar na televisão e participar disso com a gente. E agora, sem me alongar mais, eu quero começar a adentrar nesse assunto, o assunto do louvor.
para que nós possamos, então, introduzir o que é o louvor na Bíblia, como a Bíblia enxerga a questão do louvor, e por aí a gente discutir os demais assuntos. O assunto é longo, tem muita coisa para conversar, então, meu irmão, vai prestando atenção, tá? Não fica no Instagram, presta atenção para você não se perder, porque a gente vai, cara, trazer uma série de pensamentos e informações aqui, e precisa ser uma construção dentro do seu coração e da sua mente, tá bom? Então, por favor, faça parte, tá? Escolha não estar assistindo simplesmente, mas fazer parte dessa mesa. Em primeiro lugar, eu quero começar com uma passagem bíblica que está localizada lá em Salmos, no número 9. Número 9, versículo 1. Número 9, versículo 1. Vai abrindo sua Bíblia por aí. Que diz assim, ó. Eu te louvarei, Senhor. Primeiro elemento, louvor. Eu te louvarei. De todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Hebreus 13:15, o autor vai dizer o seguinte: por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor. Ele vai trazer uma definição, olha que interessante. O que é sacrifício de louvor? Que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O que é sacrifício de louvor proposto em Hebreus? Fruto de lábios que confessam o seu nome. Salmos 150, do 1 ao 6, vai dizer, bem poético, aleluia, né? Aleluia, que é justamente uma palavra derivada da expressão do louvor, né? Do louvar. Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressoantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Louvor. Louvor está aqui, faz parte das meditações salmáticas, faz parte das canções de salmos, faz parte da vida da igreja no Novo Testamento, depois nós vamos ler isso, faz parte do conselho do autor de Hebreus, por meio de Jesus oferecemos a Deus louvor, faz parte da igreja, faz parte da vida cristã. E para a gente entender o que significa louvor, em primeiro lugar, eu tenho que te dizer que louvar e adorar não são sinônimos. Existe um conceito para adorar, existe um conceito para louvar. Existe um significado bíblico para o que é adoração, existe um significado bíblico para o que é louvor. As duas coisas não caminham contrárias, não são opostas, tá? Quando eu digo que não são sinônimas, eu não estou dizendo que são opostas, mas elas não são sinônimas. Eu quero que você imagine a adoração como uma natureza. O que o Senhor espera, nas palavras de Jesus, são aqueles que adorarão em espírito e em verdade. A minha natureza, eu sou um cristão, eu sou um adorador. Tudo que eu faço em todas as instâncias da minha vida precisam ser feitas em adoração. Então, no trabalho eu sou adorador, eu estou adorando a Deus. Quando eu leio a Bíblia, estou adorando. Quando eu canto, eu estou adorando. Quando eu sento à mesa com a minha família para o almoço, eu estou em adoração. A minha natureza é de adorar. Tudo que eu faço para a glória de Deus, portanto, eu estou a adorar. O louvor, o louvor, por sua vez, imagine que a adoração é um guarda-chuva, né? E debaixo desse guarda-chuva que engloba todas as coisas, existem várias práticas. Debaixo do guarda-chuva de uma vida de adoração, existem práticas. E dentre essas práticas de adoração, nós temos o louvor, uma prática de adoração. Uma prática produzida, gerada, vivida pelo coração daquele que adora. Se você é um adorador, portanto, você louva. Se você não é um adorador, portanto, você não louva. Você canta, você pinta, você dança, simplesmente. Mas o fruto do seu louvor não é adoração. Não produz adoração. Perceba uma coisa no texto em que nós lemos, lá em Salmo 9, 1 e 2.
Davi vai dizer o seguinte: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Olha que interessante. Eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. E ele continua: contarei todas as tuas maravilhas. Olha como existe uma assimilação, existe uma continuidade nessa fala entre louvar e contar as maravilhas. O louvor, ele se dá como uma prática de quem recebe o maravilhamento da parte de Deus. Quando eu conheço a glória de Deus, eu sou maravilhado, eu me sinto maravilhado. A glória de Deus produz em mim maravilhamento. E quando produz em mim maravilhamento, eu louvo. E quando eu louvo, eu conto as maravilhas de Deus. Seja através da música, do ritmo, da poesia ou de qualquer outro tipo de arte, eu produzo louvor contando as maravilhas de Deus. E ele vai continuar: eu me alegrarei em ti, e ao teu nome eu cantarei louvores. Muitas vezes na Bíblia, quando se fala de louvor, nós estamos falando a respeito de cantar louvores. Então, apesar do louvor não se restringir ao canto, o cantar, o tocar um instrumento, o ritmo, a canção, ela faz parte essencial. Talvez seja a expressão que nós mais conhecemos do louvor, né? Porque ela é uma expressão de louvor que, durante toda a história, ela acompanhou gerações, culturas, povos, nações. O louvor sempre fez parte central da vida cultural de uma nação e de um povo. E, portanto, da vida cultural da igreja, da vida cultural dos santos, da vida cultural daqueles que adoram. O louvor é uma prática da vida cristã, uma disciplina prática da vida cristã. Louvor significa, se nós quisermos conceituar de forma mais direta, celebrar com palavras. Celebrar com palavras. E está estritamente ligado ao conceito de elogiar. Olha que interessante. Elogio. Falar entusiasmadamente de algo ou alguém. Quando eu falo entusiasmado de algo ou alguém, eu louvo, eu te louvo, ó Senhor. Ou seja, eu falo entusiasmadamente a respeito do Deus, da magnitude de Deus, da perfeição de Deus, da grandeza de Deus. A alegria interior do adorador, aquela alegria que você sente por ser um adorador em espírito e em verdade, agora ela se expressa exteriormente. Ela é manifesta através da prática do louvor, que é extrovertido, que é uma prática extrovertida, audível e visível. A adoração nem sempre acontece de forma extrovertida, né? Você pode adorar no seu espírito, como a gente costuma dizer, né? No seu coração. Interiormente, você pode adorar a Deus em tudo que você faz, nem sempre só nas obras de suas mãos, naquilo que as pessoas veem você adora, mas também interiormente você adora. Mas a prática do louvor sempre vai trazer essa adoração que por muitas vezes é interna para fora, em um ato extrovertido, em um ato de louvor, de elogio, entusiasmadamente falar, produzir algo como aquele que contempla a beleza de alguém. Eu também quero conceituar rapidamente que louvor não é emocionalismo, mas ele é emocional. O que eu quero dizer com isso? Emocionalismo, ele tem o seu fim. Quando a gente fala, né? As palavras daquele homem são puro emocionalismo. A canção daquelas pessoas são puro emocionalismo. O emocionalismo, ele tem uma tendência. O fruto do emocionalismo é a autossatisfação. Emocionalismo é quando eu canto alguma coisa para que eu sinta algo. Emocionalismo é quando eu danço na presença de Deus para fingir que alguma coisa está acontecendo comigo. Emocionalismo é quando eu pinto um quadro para minha autossatisfação. Não. O fim do louvor não é o eu satisfeito, tá bom? Então, o fim do louvor, meu irmão, não é você se satisfazer, não é você sentir arrepio. O fim do louvor não é você sentir alguma coisa. O fim do louvor é Deus sentir algo. O fim do louvor, o louvor bíblico e o louvor que agrada a Deus é o louvor que toca o coração de Deus. Então, quando você agora estiver praticando louvor, seja na vida da comunidade, seja sozinho, você tem que lembrar disso. O louvor é quando eu toco o coração de Deus, e não quando eu sinto algum arrepio emocional. Agora, o fato dele não ser emocionalista, tá, não tira dele o mérito de ser emocional.
Porque nós somos seres humanos, nós temos sentidos, nós temos emoções. E quando nós estamos louvando a Deus verdadeiramente, quando a adoração toma forma em nós ao ponto em que nós estamos o louvando, é natural que nós sejamos contagiados por uma emoção. É natural que o Espírito Santo se manifeste em nós através de emoções. Então, sim, ele é emocional, porque você é ser humano, você é um ser emocional. E tudo que leva você ao auge da manifestação dos seus sentidos vai trazer emoção. Mas não pode ter o fim em si mesmo. A emoção não pode ser o fim da sua adoração. A emoção não pode ser o fim do seu louvor. Mas elas vão surgir como resultado do louvor. Tá bom? Quando você vai reproduzir os elementos de fé, quando você louva baseado na palavra de Deus, você sim vai ser contagiado emocionalmente. Mas jamais, jamais se renda ao emocionalismo. Seja ele rítmico, seja ele poético. Emocionalismo tem um fim em você e na sua satisfação. Louvor tem um fim em Deus e na satisfação de Deus. Amém? Deu para entender isso até aqui? E com essa bola, cara, eu quero trazer para o Vini e para o Matheus esse pensamento. E eu quero, depois de introduzir aqui, eu espero que tenha ficado um tanto claro para o seu coração, já tenha esclarecido bastante a respeito do que é o louvor bíblico. Eu quero trazer para o Matheus e para o Vini justamente essa prática. Né? O que vai diferir o louvor? O que vai diferir o louvor de um simples canto? O que é o louvor bíblico? E nem sempre o louvor é dado a Deus, né? A gente pode falar um pouquinho disso. Mas o que é o louvor bíblico e o que Deus espera do louvor na vida do indivíduo? Muito legal, Roberto, que você estava falando sobre a expressão de quem Deus é, né? Você louvar aquilo que o Senhor já fez e também quem Deus é. É muito legal ver na Bíblia que o louvor acontece em momentos tanto de gratidão, como também até em momentos de clamor. Mas como assim, né? Um louvor em momento de clamor, né? É quando, na verdade, essa expressão de quem Deus é manifesta, né? É muito legal ver, por exemplo, louvores acontecendo após alguma maravilha que o Senhor fez, como a passada pelo Mar Vermelho, né, do povo, depois existe um louvor, também Ana tem o seu cântico, depois de receber a bênção do Senhor. Então a gente vê ao redor da Bíblia sempre pessoas exaltando ao Senhor, dizendo algo sobre ele após ele ter feito alguma bênção, ter feito alguma maravilha, né? Exatamente, alguma maravilha. Eu gosto dessa palavra, né? É legal que nos Salmos, na verdade, a gente sempre vê isso, né? Senhor, eu contarei as tuas maravilhas, falei as tuas maravilhas. E por aí vai, porque é justamente isso. Seja no momento de clamor, no momento mais denso, o louvor acontece em expressar, na verdade, coisas sobre Deus. Quem ele é, quem ele fez. E é muito legal linkar agora, na verdade, um assunto que a gente sempre tratou nas conexões de estudo, aquele fato da lembrança de quem Deus é. Então, quando eu escrevo uma canção sobre algo que Deus fez, na verdade, toda vez que eu canto aquela canção, eu estou me lembrando de quem Deus é, dos seus atributos, ao realizar aquela obra por mim. Então, quando a gente tem essa expressão de louvor ao Senhor, são declarações constantes de quem o Senhor é, que tanto são afirmadas no nosso coração, como também redundam aí depois, né? Com esse louvor redundam em adoração, mas a gente está fazendo essa separação aqui. Mas por isso que é muito importante lembrar disso. Não é sobre coisas legais que eu estou vivendo. O louvor, tratando-se da Bíblia, não é sobre quão bonitas são as roupas que eu estou usando, ou coisas assim, não. É sobre quem o nosso Senhor é e basta. Quando o Robertinho estava falando, eu lembrei muito do Salmo 137, que é um dos salmos mais... É um salmo bonito, mas é um salmo de quando você entende o contexto do que eles estão dizendo ali, é um salmo muito triste, né? Salmo 137 vai dizer que quando nós estávamos juntos aos rios da Babilônia, ali assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. E Salmo é um livro de música, de canção. E eu acho que é engraçado porque eles entenderam que não é a circunstância que motiva o louvor. Cantar e louvar o nosso Deus não depende daquilo que a gente está vivendo, se a gente está feliz ou se a gente está triste. A gente canta, é um resultado.
Para principalmente para o nosso contexto de igreja local, louvor não é aquela coisa que a gente busca para nós, mas é um resultado literalmente daquilo que Cristo fez por nós. Independente se aquilo tá trazendo para nós dificuldades ou alegrias, entendeu? Louvor sempre será um resultado. Será todas as vezes que a gente lembrar daquilo que Cristo fez por nós, a gente tem motivos de sobra para cantar, seja em alegria ou seja em tristeza. E acho que isso é muito forte. É muito, muito importante pra gente hoje. Nossa vida não precisa estar bem para que a gente cante. A gente simplesmente canta. O que ele fez é suficiente para que, mesmo não fazendo nada mais, né, nunca mais para nós, ainda assim nós o louvemos e exultemos nele, né? Então, o que ele fez já nos foi suficiente. É por isso que é interessante o louvor como perspectiva de algo que vai de mim para o Senhor, e o fim é Deus. Por quê? Porque tudo que ele tinha que fazer por mim, ele já fez, e muito mais, sabe? Na verdade, talvez, em última análise, minha frase esteja errada. Ele não tinha que fazer nada por mim, mas ele fez, né? Então, tudo que ele já fez por mim é suficiente para que eu louve. Então, os dias ruins e os dias maus são dias de louvor, como os dias bons, alegres e contentes e felizes. Dias de conquista também são dias de louvor, tal como os dias de derrota, os dias de perda, os dias de dificuldade, os dias de dor. E é muito importante isso que o Mateus ressaltou pra gente. E ele citou o Salmo de número 37, que eu gosto muito porque, cara, reflete justamente aquilo que nós estamos tentando trazer para a discussão, que é esse aspecto da arte, da poesia, sabe? O louvor, ele é poético. Ele vai lá no sentimento do homem, ele vai lá nas entranhas do homem e ele espreme o que existe dentro de nós e traz para fora, sabe? Então o louvor, ele é sim profundo, ele é poético em todas as suas formas de louvor. Ele é poético. E eu quero entrar justamente nessa área com vocês, nessa discussão da relação entre a arte e o louvor. Porque eu estou falando de arte aqui enquanto eu falo de louvor, eu quero deixar isso mais esclarecido para as pessoas. A relação entre arte e louvor. Abordar um pouquinho a importância da arte na adoração a Deus. Eu quero, para a gente introduzir esse aspecto aqui, eu quero ler, ou melhor, eu quero ler um texto lá em Êxodo, no capítulo de número 31, versículo de 1 a 5. Esse texto é muito curioso e muito legal, porque olha o que vai acontecer aqui. O Senhor disse a Moisés, contexto, Deus ele pede para que os filhos de Israel, né, para que Israel construa para ele um tabernáculo, um lugar de morada da presença de Deus. E ele vai dando ali, então, o passo a passo para o povo, para que o tabernáculo fosse exatamente aquilo que ele quer. Né? A casa de Deus foi feita do jeito que ele queria. Né? O lugar onde a presença de Deus habitaria foi feito de acordo com aquilo que Deus derramou sobre Israel. E dentre essas sugestões de Deus, essas indicações de Deus a respeito do seu tabernáculo, ele vai chegar em Moisés e vai dizer assim, ó, eis que eu chamei pelo nome Bazalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Olha, Deus está dizendo que ele encheu Bazalel do Espírito, da habilidade, da inteligência e do conhecimento. Para que ele encheu do Espírito esse cara? Para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, e aqui a chave do texto, para todo tipo de trabalho artesanal. Uau! Deus enche do Espírito um homem para que ele seja capacitado para todo tipo de trabalho artesanal que deveria pertencer ao tabernáculo de Deus. Olha como Deus é um apreciador da arte, né? Olha como a arte e o próprio fazer arte, a própria capacidade do homem de desenvolver o meio artístico vem de Deus. Meu irmão, Deus ama a arte. Não é à toa que a arte é algo tão atacado nos nossos tempos. Não é à toa
que a arte foi tão banalizada. Não é à toa que hoje o feio foi colocado, entronado no lugar do belo. Não é. Eu não estou falando do belo do pagode. Tô falando do conceito de belo. Só pra galera rir, né? Porque tá bem sério o negócio aqui, dá uma risadinha. Não é à toa que o meio artístico ele é tão depravado. Deus criou a arte para glorificar a Ele. E o fato do homem passar a fazer arte para seu próprio fim, para sua própria satisfação, naquilo que nós chamamos de humanismo, né? Ou nós podemos chamar de hedonismo, o homem como centro de todas as coisas, a partir do momento em que o homem começa a produzir a música para si, a partir do momento em que o homem começa a pintar quadros para si, a partir do momento em que o homem começa a atuar para si, a partir do momento que o homem começa a fazer poesias para si, a arte começa a se esvair, ela começa a perder a forma, ela começa a perder a profundidade e ela começa a ficar feia. E hoje, o nosso senso artístico contemporâneo, ele é totalmente raso, superficial, e nós chamamos de belo aquilo que é feio. Nós chamamos de belo aquilo que não tem profundidade, aquilo que não tem beleza. Nós chamamos de estético aquilo que não agrada a Deus. Nós chamamos de estético aquilo que agrada os nossos sentimentos mais podres. Quando, na verdade, a adoração, ela frutifica em arte para a contemplação e para a glória de Deus. Então, Deus é capaz de encher pessoas para produzir arte. Qual a importância, rapaziada, da arte? Qual a importância da arte na vida da igreja, na vida de adoração, no louvor a Deus? Muito interessante notar que quando a gente coloca uma música mais agitada, rapidamente a gente começa a ter vontade de dançar, né? Eu sou assim, pelo menos. Quando a gente escuta uma música mais... Pô, mano, a gente fala que gosta de dançar. Vai lá. Escuta uma música mais bad, assim, mais pra baixo, mano, você fica meio boladão, você fica mais pra baixo e tal. É muito interessante como o nosso coração é conduzido, na verdade, na forma como a arte está sendo expressa, entende? E eu acho muito legal que todo lugar que você for, na verdade, se você perguntar o que é arte, vão falar é a expressão do que tem dentro de mim, e de fato é. Apesar da gente ouvir muito isso, é isso, na verdade. É a expressão daquilo que existe dentro de nós, né? E por isso que é tão importante, na verdade, quando alguém vai expressar algo através, seja da pintura, seja através de um filme, seja através de uma música, seja através do que for, de uma poesia, independente do que for, se estiver com os olhos no homem, né, vai dar ruim, como o Roberto falou. É muito legal a gente chegar a um paralelo, na verdade, né? Quando a gente olha pra gente, a gente vê dentro do nosso coração o pecado. Então, quanto mais a gente expulsa em nosso coração, na verdade, a gente só vai jogar para fora cada vez mais pecado. Só que agora, quando a gente olha para o Senhor, e para o Senhor que existe dentro de nós, e a gente fala desse Senhor, cara, nele existe a beleza. Então as coisas se tornam mais belas, sabe? Eu sempre me chamou muita atenção que antes da minha conversão, eu não apreciava o mundo pela sua beleza. Então eu olhava para uma árvore, era simplesmente uma árvore. Eu olhava para alguém tocando uma música, poxa, simplesmente uma música. Aí eu brinco assim que eu até fiquei meio viajado depois, porque às vezes eu paro, fico olhando para uma árvore e falo, mano, que árvore bonita, tá ligado? Mas é porque o Senhor trouxe essa beleza para os meus olhos, entende? E trouxe e mostrou para mim a beleza daquilo que ele fez, daquilo que ele criou. A árvore sempre foi bonita, né? Só que seus olhos não eram capazes de enxergar isso. Exatamente. Então, quanto mais eu olho para o coração do homem e começo a falar somente daquilo, como o Roberto falou, a questão do hedonismo, humanismo, coisas que simplesmente trazem prazer para mim, começo a falar delas, expor isso com toda a minha força, cara, eu só vou expressar coisas em relação ao pecado, eu só vou expressar coisas sexuais, eu só vou expressar rancor contra as pessoas, eu só vou expressar ódio, porque é isso que muitas vezes flui do meu coração, entende? Só que quando eu olho para o meu Senhor, aquele que habita dentro de mim, ao invés de falar de mim, eu falo dele, cara, aí sim existe beleza, entendeu? Aí eu posso escrever uma poesia sobre como uma árvore é bonita, e aí fazer sentido.
Porque eu não estou falando simplesmente Da da cor árvore. dela, eu estou falando da perfeição dela, de como Deus a criou, com a sua simples, com o simples falar, né? Então fica muito evidente essa condução do nosso coração diante dessa expressão. É muito legal a gente levando também para o âmbito espiritual isso. Eu já estou falando bastante, mas já, já vou passar para o Matheus. Quando a gente leva para o âmbito espiritual, às vezes a gente escuta alguma música, ou a gente chega em algum lugar, ou a gente vê alguma expressão artística e a gente se sente mal. Porque o que está sendo expresso ali não é algo que vem do Senhor. Da mesma forma, eu acho que todo mundo aqui já teve essa experiência de escutar uma canção na igreja e falar, cara, uau, mano, e se sentir muito leve, se sentir muito tranquilo. Porque aquilo estava sendo expresso de algo que é divino, aquilo que é do Uhum. Senhor, sabe? É muito interessante, então, deixar isso numa frase, o que é a arte, né? É como se o coração do homem gritasse ao mundo o que ele carrega, entende? Então, se o que Bom, ele carrega, na verdade, somente coisas de bel prazer, somente coisas que ele deseja, cara, quão horríveis serão suas músicas, entendeu? Quão horríveis serão suas pinturas. E quão profundamente perversas elas serão. Mas se o homem grita, na verdade, aquilo que verdadeiramente alimenta a nossa alma, cara, quanta beleza existe nisso, entende? E é muito profundo isso. Por isso que existem simples canções que expressam verdades eternas. E são tão lindas e são tão melhores do que canções tão trabalhadas que falam de coisas tão inúteis que não levam nada, ninguém a lugar nenhum. Então, acho muito interessante isso, sabe? Coisas feitas no Senhor são profundas e são verdadeiramente belas. Tem o filtro do pecado, mas com o filtro do Senhor, da pureza, da beleza verdadeira. Eu acho que um dos grandes problemas, principalmente para o nosso século, Robertinho e Vini, para nossa igreja, é ter esquecido da arte, sabe? uhum. Ter esquecido que a gente também é artista, que a gente também tem capacidade para fazer coisas bonitas. Basta a gente trabalhar para isso, né? Só que esse é o Sim. problema, parece que a gente não quer trabalhar, a gente só pega aquelas frases de efeito, a gente coloca na música, aí ficam aquelas músicas de 30 minutos falando a mesma coisa, Uhum. sendo que, pô, a gente tem 150 salmos, praticamente um não se repete, quando a gente tem o Salmo 119, que tem praticamente 175 versos, e um é diferente do outro, sabe? Muita criatividade, né? Então, parece que a gente aceitou essa ideia de que ser cristão é abrir mão de nossa criatividade, entendeu? Uhum. E a gente pega a história dos grandes músicos, dos grandes. Poxa, um Johann Sebastian Bach. O Bach escrevia as músicas dele Isso. brilhantes e ele colocava no final delas. Só lhe deu glória, Uhum. né? A gente Aham. pega um Rembrandt da vida, um artista, pintor, um dos grandes da história da arte. Hoje a gente não tem ninguém que se compare ao cara, entendeu? Talvez seja o nosso grande problema, julgar que Uhum. criatividade foi algo que o mundo usurpou para si Isso. e que a gente agora só tem que ficar cantando aquelas mesmas músicas de sempre, que a gente não pode fazer mais os nossos salmos. A arte é coisa do mundo, né? Sabe? Não, não. Deus é Sim. glorificado naquilo que a gente faz. O problema é que quando a gente faz sem arte. Então dá pra gente dizer, nossa, que coisa boa que você escreveu, mas como você toca mal, meu Deus do céu. Como você canta mal, entendeu? Sim. E do outro lado também. Caramba, você toca e canta muito bem, mas o que você escreveu? Que isso? Sabe? Não, a gente precisa de gente hoje que tá dentro da igreja que consegue saber tocar, cantar e escrever bem. Sabe? Que consegue fechar o completo, né? Seja competente, né, cara? Exatamente. A Então, gente usa essa expressão aqui dentro, ser competentes para exatamente. aquilo que nós estamos propondo a fazer. Ah, se nós colocamos o nosso Deus como o dono da plateia, aquele que está sentado para receber o louvor, eu acho que isso deveria abrir em nós um senso de responsabilidade, na ideia de que, cara, o que eu tô fazendo não tem que ser qualquer coisa. Muito bom. O próprio Bach, né, que você citou, cara, que é conhecido aí como o grande precursor da música clássica, ele começou produzindo dentro das igrejas, né? Então, cristão, a expressão da música clássica começa num contexto onde eles queriam expressar o divino,
queria se expressar a perfeição de Deus através da música, né? Mas posteriormente foi se tornando cada vez mais humanista e o centro começou a ser o homem, ao passo em que a música foi se pervertendo desde então até chegar aqui onde a gente está agora, ouvindo, né, a cada 10 palavras, 9 são expressões sexuais, ponto. É isso que acontece. Se tem 10 palavras, né, talvez eu esteja sendo um pouquinho um pouquinho gente boa aqui, se tem 10 palavras. Então, nós começamos trazendo uma arte como expressão do divino, nós acabamos trazendo uma arte como expressão do coração do próprio homem. Então a gente sai daquilo que é de mais perfeito para aquilo que é de mais podre. e é por isso que nós estamos onde nós estamos. Meu irmão, arte não é coisa do mundo. Arte vem de Deus. Nós permitimos que o mundo reivindicasse a arte para si, como o Mateus falou. Mas a arte não é do mundo. Ser artístico faz parte de ser igreja. Faz parte daquilo que a igreja deixa como cultura para o mundo, para os seus herdeiros, para as próximas gerações. E isso vai mexer com o todo, não só naquilo que diz respeito à musicalidade, mas quantos cristãos você conhece que leem poesia? Quantos cristãos você conhece que produzem poesia? Eu admiro muito a minha avó porque ela tem, sei lá, umas 500 sacolas cheias de caderninho, porque o hobby dela, a minha avó é uma pessoa que já é de idade, ela passa muito tempo já, né, tem probleminha no tornozelo, ela passa bastante tempo sentadinha, então ao invés dela ficar vendo o Instagram, ela escreve muita poesia. Ela tem cadernos e cadernos de poesia glorificando a Deus através do dom que Deus deu para ela. Ela é uma pessoa que entende muito de Bíblia, e ela nunca escreveu nada teológico que eu já tenha visto, sabe? Tipo, vamos escrever aqui sistematização teológica. Não, ela escreve poesia. Ela escreve coisas salmáticas, vamos dizer assim, como Davi e seus salmos, ou todos os outros salmistas, né? Ela escreve poesia. Eu acho isso belo. Isso é belo. Sabe, você tem incentivado os teus filhos a lerem ficção? A gente associa ficção ao mundo. Não, meu irmão. Ficção faz parte da arte e faz parte o próprio mecanismo do homem de criar ficção, de criar mitos, expressam uma realidade do coração do homem. Sabe, eu já vi pais que não permitiam seus filhos assistir Senhor dos Anéis porque tinha bicho feio. Meu irmão, Senhor dos Anéis foi feito por Tolkien. E nas entrelinhas de Senhor dos Anéis, ele fez questão de expressar a realidade do cristianismo, a realidade do que Deus é, entende? Só que a gente perdeu tanto a capacidade do olhar artístico que a gente começou a associar as coisas ao mundo, porque a gente já não é mais capaz de compreender elas. Olha que interessante isso. Porque eu não sou mais capaz de compreender a arte, ela é do mundo. Então o problema é o mundo, sabe? O problema é a arte, não sou eu. Não, o problema é você que é incapaz de compreender a arte. Compreender o fim da arte. Olha o que C.S. Lewis fez, né? Tô com um monte de coisa dele aqui, ó. Olha o que Lewis fez, cara. Ele conseguiu, através da Crônicas de Nárnia, trazer a mensagem do evangelho, de uma ficção. O que é isso? Isso é arte, glorificando o nome de Deus. Se você ler A Imitação de Cristo, do Kempis, né? Poxa, aquilo são reflexões muito poéticas, muito artísticas a respeito da vida com Deus. Olha que lindo. Olha o Templo de Salomão. Salomão tem os seus méritos e os seus deméritos. Não estou falando do Templo de Salomão do Brasil, não. Estou falando do Templo de Salomão da Bíblia. Tem seus méritos e seus deméritos. Mas é belo. Se vamos construir um templo para o Senhor, é belo. É belo, é com o melhor que se pode ter. Olha a arca de Noé. Olha a arca. Olha os detalhes que Deus deu para Noé a respeito daquela arca. Talvez ela não carregasse tantos entalhes como o tabernáculo, mas ela é uma expressão da artística de Deus. Sabe por quê? Porque Noé não tinha essa visão de barco tão prática que a gente tem hoje. Não tinha essa noção do que é um grande barco. Imagina, não tinha nenhuma noção de um barco pequeno como nós temos hoje. Imagina a noção de uma arca. Olha a capacidade artística. E eu quero ler com você, lá em Cânticos, ou em Cantares, ou em Cântico dos Cânticos, né? Lá no livro de Cânticos, de Cantares, no número 3, do verso 1 ao 5, porque isso aqui é pura poesia na Bíblia. Isso aqui é pura poesia na Bíblia.
Olha o que vai dizer. Eu quero que você abra para você acompanhar comigo, para você ler poesia. Para você ler poesia bíblica. E olha o que diz ali. De noite, na minha cama, busquei o amado da minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Eu me levantarei agora e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. E então lhes perguntei: vocês viram o amado da minha alma? Mal os deixei. Encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. Até que o fiz entrar na casa da minha mãe e no quarto daquela que me concebeu. Filhas de Jerusalém, olha que poético isso aqui. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens, que vocês não acordarão, nem despertarão o amor, até que este o queira. Perceba como a Bíblia faz questão de ser intimamente profunda. Intimamente profunda, uma relação de amor, intimamente profunda. Mas apesar de intimamente profunda, ela não compromete a pureza. Meu irmão, a arte pode ser intimamente profunda sem comprometer a pureza. As expressões artísticas podem ser intimamente profundas. Sim, você pode produzir canções de amor intimamente profundas ao seu Deus, sem comprometer a pureza. O fato de nossa mente muitas vezes ser pervertida não nos pode mover a não sermos mais intimamente profundos, sabe? A intimidade, a profundidade, as poesias desesperadas, né? Como eu vi, esse dia eu estava assistindo um podcast do Desescope, ele estava falando, como é que é o louvor na sua igreja? O louvor é desesperado. O louvor davídico, ele é desesperado. Como assim desesperado, Roberto? Não é desesperado no emocionalismo, não. Desesperado como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Tudo que eu preciso é de ti, Senhor. Então, ser intimamente profundo, sabe? Ser intimamente poético não é deixar de ser bíblico. Muito pelo contrário, faz parte da riqueza daquilo, do louvor, faz parte da riqueza da arte que Deus nos permite viver. Sabe o famoso Salmo 23? Salmo 23, do 1 ao 6? Você já leu esse salmo prestando atenção no quanto ele é poético? Olha o que Davi vai dizer. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Deus não levava Davi para pastar igual uma ovelha. Ovelha pasta, não sei se é assim a expressão para ovelha, mas enfim. Deus não levava Davi para ficar no pasto igual uma ovelha, meu irmão. Poesia, metáfora, assimilação, olha que interessante. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Poesia, profundidade, louvor e arte se relacionam intimamente. Quando o que existe no seu coração, no mais profundo do seu coração, é glórias a Deus, você não precisa se preocupar em ser profundo, em ser íntimo, pois a intimidade que está em Deus não compromete a pureza, ok? Então a sua arte não precisa ser superficial, as suas poesias não precisam ser superficiais, as suas canções não precisam ser superficiais, você pode ser profundo, íntimo, como uma noiva, como uma esposa é íntima de seu marido, íntimo. Você pode ser íntimo do coração de Deus e produzir intimidade sem comprometer a pureza. Amém? Sem comprometer a pureza. Eu queria muito falar sobre essa questão bíblica. Os cânticos nos ensinam a respeito disso.
Muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo, por que cantar está na Bíblia? Cara, cantar está na Bíblia para dizer que Deus ama a relação íntima entre um homem e uma mulher. Para dizer que você pode ser intimamente profundo sem comprometer a pureza. Para trazer ao coração do homem a revelação de que, assim como um esposo é íntimo de sua mulher, Deus quer ser íntimo de nós. Conhecer o mais profundo do nosso coração. Você entende? Você entende? Numa época onde a sexualidade ela é tão pervertida, nós olhamos para Cantares e nós conseguimos olhar para isso e dizer, uau, Deus ama a relação entre homem e uma mulher. Ser intimamente profundo não significa ser impuro. Ser intimamente profundo não significa comprometer a sua pureza. Vocês querem complementar alguma coisa a respeito disso, guys? Antes da gente trazer para a igreja local? Só faz o apelo aí. Amém? Último lugar, galera, para a gente trabalhar agora, trazer para a realidade da vida da igreja local. A relação entre a igreja local e esse momento de louvor. Então, a gente acabou de falar que a arte ela está estritamente ligada ao louvor e por aí vai, né? Então, a relação entre arte e igreja local é um momento de louvor, tá? Como que nós podemos correlacionar a importância de tudo isso que a gente acabou de falar? Louvor, arte, no momento de culto. Então, tem a pregação, tem um momento de louvor. Por que é fundamental ser parte da liturgia da igreja? Essa questão da arte. Eu amo sempre ressaltar aquele movimento do relacionamento com o Senhor, né? Lá no secreto, na família, na igreja, né? E algumas também foi estudo atrás, a gente falou sobre como Deus conduz o seu povo em unidade, né? E é muito interessante trazer então essa expressão artística, na verdade, no sinônimo do corpo como um todo, né? Todas as pessoas, durante um culto, aqueles que são filhos de Deus, fazem parte do corpo de Cristo. Pessoal, só uma vez, se meu microfone falhar, a partir de agora vocês me avisam, tá? Que eu troco aqui. Vai dar ruim aqui, mas Tranquilo. bom, só. Então, agora a gente olhando para o corpo como um todo, imagina todas as pessoas realmente entendendo aquilo que estão cantando, entendendo aquilo que está sendo pintado lá na frente, entendendo aquele teatro que está acontecendo lá na frente e realmente redundando isso, glória a Deus, em unidade. Ô, Vini, eu acho que é melhor você trocar seu microfone. Por favor, tá? Enquanto isso, Mateusão, vai lá, continua a sua observação. Bom, eu ia falar sobre a ideia de que o louvor dentro da comunidade cristã é sempre um movimento de comunhão, entendeu? Então, o louvor serve para que a gente cante junto, sabe? Uhum. Um povo reunido, cantando junto. Porque todas as vezes que a gente julga que o louvor a Deus é sempre uma coisa que o mundo já fez, a gente perde a nossa qualidade, sabe? Qual é a qualidade da igreja? Não é cantar como as pessoas no mundo lá fora cantam. Não é como, vamos supor, pegar uma banda conhecida, sei lá, uma banda que faz pensa aí numa banda, Djavan, do nada. por exemplo, um Djavan, sabe? Um Do John nada. Mayer da vida, entendeu? Não é nem o John Mayer já Djavan, né? existe, O Roberto tá falando da banda Djavan, tá ligado? sabe? John Mayer já existe, Djavan já existe. O que caracteriza o louvor da igreja? A comunidade. É quando a gente aprende a cantar junto. E uma das coisas que o Vini vai lembrar bastante disso. Lá no seminário a gente sempre tinha as capelas e a gente costumava tocar na capela. Ele num dia, eu tocava no outro. Eu ficava meio agoniado porque eu gostava de tocar sozinho pelo simples fato de que o que a gente precisa é de um violão e deixa o povo cantar, sabe? Então eu chegava no microfone, dava a primeira palavra e saía do microfone. E o pessoal cantava. Deixa eu expressar, vou mostrar. O Matheus começava a música assim, ó. Foi na... Era exatamente assim. Parava de cantar, ia assim, mano. E o público cantava junto. Aham. Por quê? Porque eu entendia que não era pra ouvir minha voz. Sim. Entendeu? Você estava liderando um corpo ao Minha- momento de louvor, né? Minha voz não importa. O que importa é a voz do povo.
Nossa, parecia o Lula falando. Eu ia falar, cara. Mas, A voz do povo é a voz de Deus. mas vocês entenderam? Sim, mano. Não cabe ao indivíduo o louvor da comunidade, a comunidade que canta. Mas ao corpo, né? Sim. É o corpo que canta. Nós reunidos juntos, cantando. Por isso que ele está dentro do culto. É. Porque é uma expressão de adoração comunitária. O culto sempre é uma expressão comunitária, não individual. Entendeu? Então acho que isso é muito importante. E outra coisa também que eu acho que mais marcante ainda é que aquilo que a gente canta nos ensina. Que o momento de ensino das escrituras não é simplesmente na pregação, mas é no louvor. O louvor também ajuda. Perfeito. Filipenses 2:5. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aquilo ali é uma música. E aquilo nos ensina. Música não serve simplesmente pra gente louvar, serve pra gente aprender. Música é didática. Então todas as vezes que a gente canta, a gente tem que lembrar do que a gente tá cantando. A gente aprende com isso. Foi uma experiência muito legal, na verdade, essa do Matheus. Apesar de a gente brincar com ele lá no seminário, a gente tirava sarro dele por causa disso, mas, cara, que experiência maravilhosa é. Eu lembro de algumas canções que me marcaram muito justamente por essa característica de estar todo mundo cantando junto muito forte. Então, a música que o Matheus cantava, que era... Tem duas, na verdade, que sempre me marcaram. É aquela... A começar em mim... Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. E fica repetindo isso, depois tem um refrãozinho, sabe? Só que todo mundo cantando, era muito gostoso. Daí uma vez eu falei, cara, eu preciso ver isso aí, né, mano? Aí eu comecei a fazer mais isso assim também, tipo, cantava tal, não abandonava a música igual o Matheus, mas tipo, chegava na parte do final assim, mano, eu parava, deixava só a galera cantar. E era sempre muito especial. Não porque, aí como o Matheus falou, não é por causa da minha voz, não é porque eu tava lá, mas era porque era o corpo de Cristo expressando aquilo que ele achava sobre o próprio Deus. Entende? E como o Matheus falou nessa questão do ensino, né? Eu repeti uma frase que eu falei lá no início, são verdades eternas expressas em simples melodias, né? Ou em simples rabiscos, ou em simples movimentos. Então, quando a gente entende isso no corpo de Cristo, cara, quão grandioso é isso. Várias pessoas ao mesmo tempo declarando o quanto ele é santo. E a gente vê isso no decorrer da Bíblia, não somente aqui na Terra, né? Mas no céu também e para a eternidade. Tanto anjos quanto pessoas dizendo que ele é santo. Então, o corpo falando de quem Deus é muito importante. Cara, uma das partes mais legais do louvor, né, é justamente essa de quando a igreja inteira está envolvida em cantar junto, cara. Isso é fantástico. Quando você tá ali ministrando louvor e você é capaz de soltar o microfone sem medo de se tornar um vazio, significa que a ministração tá dando certo, né? Então, a igreja está sendo conduzida àquele lugar de cantar junto, de adorar o nome do Senhor através do louvor. Tu quer falar, Vini? Eu quero. Faz um bom tempo já eu assisti um vídeo, cara, de um show aleatório. Nem sei de quem que era, cara, era um trapper. E o pessoal, ele começou a música, mano, e o pessoal começou a cantar tão alto, mas tão alto, que não dava pra escutar, na verdade, nem o cantor e nem a banda tocando, era só a galera cantando, tá ligado? A galera vibrando aquilo, na verdade, sabe? Com aquilo bem interno no coração. E, mano, as nossas adorações na igreja são tão paradas, tá ligado? Isso. As nossas adorações são tão silenciosas, cara. A gente tá falando da verdade do Senhor, de verdade sobre o nosso Deus, e a gente fica assim. Aham. Sim. Eu não consigo entender, cara. Isso, eu não consigo. Sabe? Então, a gente. É uma crítica, assim, né? A gente entende muito pouco o que a gente está cantando e a gente se expressa muito pouco diante do que a gente está cantando. Sabe? Diante das verdades que a gente está cantando. Então, é um puxão de orelha, na verdade, vendo pessoas falando de coisas tão fúteis, com tanta força, a ponto a gente não escutar nem a banda, e a gente falando sobre a verdade do nosso Senhor, sobre o próprio Deus, né? E o Matheus falou isso no início, né? A plateia é o próprio Deus, né? É ele que está merecendo a adoração ali e a gente está... Olha, eu acho muito legal
Desculpa esse parênteses longo pra caramba, mas tem um podcast do Hub junto com os Bravos, né? E eles no meio estavam falando, chamando a atenção realmente da igreja, assim, em que sentido? Muitas vezes a gente chega triste na igreja e passa a adoração inteira em silêncio, assim, emburrado porque eu tô triste. Aí eles falam assim, não, cara, não é assim. Não Não importa, entendeu tudo errado, né, cara? não necessariamente importa como você tá, porque na verdade quem merece adoração é o Senhor. E se ele merece essa adoração, cara, independente do que você está sentindo, cara, abra sua boca, levanta sua mão, porque é para ele, entendeu? É para ele. Então só vai, independente de como você tá. E nesse período de adoração é muito legal como o Senhor molda o nosso coração e tanto alivia aquilo que a gente está sentindo, quando na verdade a gente põe em primeiro lugar não o nosso sentimento, mas na verdade o próprio Senhor. E aí, cara, que existe a transformação, né? Então eu achei muito legal, até recomendo esse podcast dos Bravos, é bem legal porque trata mais a fundo então essa parte também agora levando para adoração, né? Eles falam mais disso. Sim. Então, bem legal. Cara, e é legal a gente entender que o seu corpo também expressa. Ô, Fim, você pode só mutar fazendo favor que tá no chat? Obrigado, cara. O seu corpo, ele expressa a sua adoração, cara. O seu corpo expressa o seu momento de louvor. Sabe, a não ser que você tenha alguma limitação corporal, meu irmão, o momento de louvor não serve para você ficar sentado assistindo. O momento de louvor, o seu corpo faz parte daquele momento. Uma das coisas da cultura judaica que eu acho fantásticas é o porquê que eles ficam orando assim, ó, você sabe? Sabe? Eles ficam ali orando, indo para frente e para trás, de olhos fechados, movendo o corpo inteiro, muitas vezes as mãos, assim como eu estou movendo. Por quê? Porque eles têm a cultura de fazer com que o corpo deles e a mente deles compreenda que aquele é um momento de conversar com Deus. Se esse é um momento de conversar com Deus, eu estou em movimento, porque eu quero que cada célula do meu corpo compreenda o que está acontecendo aqui. O momento de adoração também é esse momento, onde você se move para que cada célula do seu corpo faça parte disso. Talvez eu sou cúmplice de falar disso porque eu gosto de estar em movimento. Não estou falando para você fazer estradalhaço na igreja nem estragar o culto. Eu estou falando de estar em movimento. Eu amo estar em movimento no momento de adoração. Por quê? Porque isso me automaticamente conduz a um lugar onde tudo que eu sou está entendendo o que eu estou fazendo. As minhas mãos estão adorando, as minhas pernas estão adorando. Entende? Eu estou louvando como tudo que eu sou. E o próprio condicionamento físico no momento do louvor faz com que sua mente não fique ali pensando no pastel que você comeu e te fez mal. Faz com que a sua mente não fique pensando que você tem um boleto para pagar amanhã. Sabe? Então, faça com que todo o seu corpo faça parte do momento de louvor. Permita-se fazer parte do momento de louvor. Sabe, você fica sentado a semana inteira trabalhando, ou seja lá o que for, faça parte do momento de louvor como um todo. Não é para ninguém que está ao seu redor, é para Deus. Quem está perdendo de fazer alguma coisa não é a igreja porque você está parado, é Deus. É Deus. Não estou falando que você precisa ser como eu, porque eu gosto que às vezes está caminhando na presença de Deus, eu gosto disso, não é para ser como eu. Eu estou te falando, esteja em movimento, sabe? Faça o seu melhor no seu momento de louvor e adoração. Entregue o seu melhor. Efésios 5, do 19 ao 20, vai dizer que vai ter um conselho de Paulo à igreja de Éfeso, dizendo assim, ó, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha o conselho, falem entre vocês com cânticos espirituais. Cânticos espirituais, olha que interessante. Cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que faz parte do culto? Olha o que Paulo está dizendo. Gente, quando vocês estiverem reunidos, cantem cânticos espirituais, hinos, salmos, cantem. Lá para a igreja de Colosso também, Colossenses 3,16, ele vai falar que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. O Vini voltou. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos. Mais uma vez, Paulo está trazendo esse conselho. Quando vocês se reunirem, louvem a Deus com salmos, com cânticos espirituais. E olha o que interessante. Sempre que ele está falando de louvar a Deus com salmos e cânticos espirituais, tanto para Éfeso quanto para Colosso, ele diz com gratidão no coração. Gratidão é você estar num dia mal e entender que ele merece adoração. É você estar no seu melhor dia e entender que ele merece adoração. Entendeu? Gratidão não é só ser grato porque Deus te deu um milagre. Gratidão é ser grato porque você está vivo, meu irmão. Se existe alguma coisa em você, você tem que ser grato, porque você não merece nada. Eu não mereço nada. E por isso, nós somos gratos. Eu quero entrar aqui agora, rapidinho, para a gente finalizar,
numa questão que eu acho muito importante quando se fala de louvor, uma discussão muito importante, meu irmão. Presta atenção naquilo que eu vou te falar. Eu vou contextualizar, vou conceituar em 3 pontos para você entender 3 termos, tá? O louvor em meio no ambiente de igreja e de edificação espiritual, ele não pode ser produzido musicalmente de qualquer jeito. Não é qualquer ritmo que se pode tocar dentro da igreja. Por quê? Porque aí que eu quero conceituar com você. Em primeiro lugar, eu quero definir 3 pontos. Claro que eu vou inventar 3 conceitos aqui para você entender o que eu quero te explicar. Existe música de adoração e existe música congregacional. Ok? Música pode ser feita para qualquer fim. Existe música. Essa música pode adorar a Deus como pode não adorar. Agora, existe a música que adora a Deus. Mas nem sempre a música que adora a Deus, só porque ela fala de Jesus, nem sempre a música que está no ambiente, que adora o nome de Deus, ela faz sentido para o ambiente congregacional. Então, não é porque a música é de adoração que faz sentido ela estar tocando dentro da igreja. Dentro da igreja, a gente precisa estar preocupado com alguns ritmos, a gente precisa estar preocupado com a doutrina das músicas, a gente precisa estar preocupado com a clareza da letra, a gente precisa estar preocupado com a biblicidade daquilo que está sendo cantado. Então, existem músicas muito lindas de adoração que eu escuto aqui no meu quarto, aqui no meu escritório, mas que não dá para cantar na igreja porque elas não são congregacionais. Não fazem sentido. Às vezes são poéticas demais, por exemplo, são muito metafóricas, sabe? São músicas que são poéticas, não, isso não faz delas ruim, eu acabei de falar sobre isso aqui. São adoração, mas não fazem parte do contexto. Eu não posso pegar um metal cristão que adora a Deus e colocar no louvor. Não faz sentido nenhum, sabe? As pessoas não vão compreender isso. E isso não vai produzir uma adoração conjunta. Então, a música congregacional, ela precisa trazer um consenso entre toda a comunidade. Tem quem escuta uma música mais rápida, mais pesada, tem quem escuta uma música mais leve, sabe? Então a gente precisa trazer um consenso para toda uma comunidade, para o velho, para o novo, para o adolescente, para a criança, para a mulher, para o homem, para o recém-convertido e para o velho, entende? Então ela precisa trazer esse consenso. Por isso que existe aqui uma análise congregacional. Quando nós vamos colocar alguma música no repertório da Harã, nós selecionamos música de adoração, que nós acreditamos na doutrina que elas estão pregando, nós acreditamos naquilo que está sendo cantado, e nós analisamos uma coisa. Ela é congregacional ou ela é muito legal para minha oração no meu quarto? Tá? Ela é congregacional? Então bora. Vamos aplicar essa música dentro da igreja, porque faz sentido para a nossa cultura, para aquilo que a gente crê e também para a igreja como um todo. Agora, a gente não pode correr um perigo, meu irmão. E aqui que é o ponto-chave da questão. A gente não pode achar que música de adoração é só worship. Só worship. Né? Worship é música de adoração, o resto não é. Não, pera lá. Worship é sim uma música de adoração. É bom, é legal, é um lugar onde nós chegamos. Sim, tem o worship bom, tem o worship ruim, né? Mas tem uma ritmificação legal ali para ser cantada dentro da igreja. Uma ritmificação que traz esse consenso na maioria das vezes. Mas adoração, o momento de louvor, não se resume ao worship. Uma pessoa pode produzir um rock que é adoração. Uma pessoa pode produzir um MPB que é adoração. A pessoa pode produzir um estilo musical indie que é adoração. Inclusive tem um cara que eu gosto muito, é Jimmy Clifton, se eu não me engano. Eu nunca lembro o primeiro nome dele. O cara faz música folk, música indie, muito boa, e é adoração. Claro, eu não vou cantar isso da igreja, mas é adoração. Se a gente disser... Se a gente Matheus mandou mensagem, manda para mim. Se a gente disser que só o worship é adoração, a gente está dizendo que todas as pessoas que louvaram a Deus em todas as outras gerações nunca adoraram a Deus. A gente está dizendo que até surgimento do worship nunca houve adoração, nunca houve louvor. Cara, a Bíblia diz que Davi cantava canções de adoração e ele era acompanhado com tambores, ele era acompanhado com pandeiro, ele era acompanhado com batuque. Não sei que ritmo que eles faziam naquilo, mas tinha batuque, tinha pandeiro. Eu até fiz uma brincadeira com a rapaziada, talvez o ritmo do pagode hoje seja mais parecido com o que Davi estava tocando do que com o worship. Claro que é uma brincadeira, mas é verdade, sabe? Era tambor.
Era musicalidade animada, era alegre, era feliz. Uma das coisas que eu penso que a gente perdeu muito dentro da igreja é a alegria no cantar, sabe? Existem sim as músicas de reflexão, existem as músicas melancólicas, existem, fazem parte do momento de adoração. Levar a igreja para um lugar de melancolia faz parte do momento de louvor, é interessante, mas não tão somente. Levar a igreja para um ambiente de alegria, para uma música onde as pessoas elas se abraçam enquanto cantam, uma música onde as pessoas sorriem enquanto aquilo está acontecendo, um ambiente de felicidade na presença de Deus, também pode vir a ser congregacional, e tá tudo bem, entende? Então, eu acho que uma das coisas características que a igreja perdeu nos últimos tempos é a alegria. Sabe, abre a harpa cristã, cara, existem músicas que você canta sorrindo, é bom demais. Seja só harpa assembleana, seja um livro batista, seja um livro presbiteriano, enfim, luterano, qualquer uma das canções tradicionais ali, você vai encontrar alegria em muita coisa. Tanto quanto você vai encontrar melancolismo. Então entenda isso, meu irmão. Tem músicas que não cabem para dentro da igreja, mas também a igreja tem que entender que ritmos alegres fazem parte do momento de louvor, de adoração, e por aí vai. Faz parte. A gente tem uma falsa sensação de que melancolia é sinônimo de presença de Deus, né? A gente tem essa falsa sensação. E Deus se manifesta através da alegria, uma música alegre, contente, feliz para iniciar um culto, uma música alegre, contente, feliz para fazer as pessoas se regozijarem. E sim, você conduz a igreja para um momento de melancolia, sabe? Às vezes para um momento de repetição, onde você quer contemplar uma verdade a respeito de Deus naquele momento, sabe? Aquilo está tocando a igreja de alguma forma, você quer conduzir. Todas essas coisas fazem parte e vai entrar no mesmo mérito que a gente acabou de discutir lá atrás. Criatividade. É você unir todas essas forças e produzir um momento de louvor criativo e interessante. Amém? A gente ainda tinha que falar sobre o papel do líder de louvor na vida da igreja, mas é isso. Eu acho que a rapaziada pincelou, né? O papel do líder de louvor é justamente conduzir a congregação ao louvor. O líder de louvor, ele obtém o seu maior êxito e o maior sucesso quando ele pode justamente ouvir a comunidade entoando uma canção mais forte do que ele está entoando sozinho, né? Isso é interessante. É quando você lidera a igreja a uma adoração genuína. Amém? Galera, eu quero perguntar se vocês têm alguma consideração final antes de eu ler o meu último texto aqui e dar um encorajamento final a respeito do louvor. Queria dar a minha palavra final com uma canção que ela fala assim: se estou bem ou se estou mal, cantarei com alegria, adorarei. Gente, estando bem ou estando mal, é pro nosso Senhor, sabe? Não é que às vezes durante o louvor, e teve muitas vezes que eu já fiquei em silêncio durante a música, porque eu estava pensando em algo, refletindo sobre algo, não é que você nunca mais vai parar de cantar, né? Tipo, entrando na igreja, começa a cantar, não sei o quê, e nunca para. Não é isso. Mas entenda isso realmente, cara, como um momento de expressão ao Senhor, onde você derrama o seu coração diante dele, sabe? Não fique de boca fechada só porque você está emburrado, porque você brigou com alguém no trabalho, entendeu? Não, se estou bem, se estou mal, assim, expresse para o Senhor realmente quem Ele é, pense nele, sabe? E quando te faltar palavras, abra a Bíblia. E como o Matheus e o Roberto estão falando, tem 150 salmos, um diferente do outro, e ali tem várias indicações do que você pode falar para o Senhor, sabe? Mas não deixe de se expressar para Deus. Não deixe de usar os seus talentos também. Se você gosta de desenhar, faça os desenhos. Se você gosta de escrever, escreva. Se você gosta só de ficar contemplando, contemple, mas não deixe de se expressar artisticamente para Deus. Tá bom? É isso. Acho que o meu conselho final é cante, 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 né? Não pare de cantar. Até porque é isso que a gente vai ter na eternidade, né? Já parou pra pensar que todo momento de louvor é só um prenúncio? Uhum. Então, É o que a gente vai fazer para sempre, né, cara? então treine agora, né? Treine agora. A gente vai continuar fazendo isso até a eternidade. E de eternidade a eternidade. Então aproveite, cante. Amém. E para complementar e finalizar com a fala do Mateus, Apocalipse 5, do 11 ao 13, vai dizer exatamente isso aqui, ó. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares,
proclamando com forte voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então eu ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que há neles estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. A adoração faz parte, o momento de louvor faz parte do céu, faz parte daquilo que nós viveremos na eternidade, faz parte do que está rolando lá agora, ao redor do trono de Deus. Louvor, louvor, louvor. Somos seres capacitados e criados com a capacidade de louvar a Deus através da nossa criatividade, das nossas expressões artísticas, dos nossos ritmos, das nossas poesias. Amém, meu irmão? Cara, obrigado, gente, por essa conversa. Eu gostei demais desse papo que a gente teve aqui. Gostei demais de tudo que a gente conseguiu construir aqui. Deu 1h15, passamos 15 minutos do que nos é normal, mas valeu a pena. Meu irmão, você que está conosco até aqui, que Deus abençoe sua vida. Tá? Muito obrigado por fazer parte desse momento de mesa. Esperamos ter edificado seu coração. E lembrando que isso aqui não é tudo. Tá? É só uma gotinha num oceano de muito mais. Então, se você se sentiu incentivado, incendiado a respeito da cultura do louvor, vai atrás de mais, vai comer mais, sabe? Vai buscar mais, vai se aprofundar mais. Aqui a gente só traz um direcionamento, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Nos vemos na nossa próxima conexão de estudos e até a próxima.